pessoal, está começando mais um Diz Aí, sejam todos muito bem-vindos, inclusive Lorena, seja muito bem-vinda. Obrigada. Já esteve no Central com a gente em 2 programas. Verdade. E agora está estreando no Diz Aí três programas, produção aqui corrigindo. Você gosta do CJC? Eu gosto muito, sinto muita saudade quando eu vou embora. Sério? Então, ó, casa sempre está aberta pra você. Ah, que bom. Gosta tanto que já fez até dancinha pro CJC. Fiz, você inclusive dançou muito bem. Muito bem. Já que ela está dizendo, né, profissional. Bom, pessoal, hoje a gente tem um tema muito legal para poder conversar dentro da palavra, o que é melhor ainda, a visão de Deus sobre o assunto. E antes de mergulharmos nesse tema, eu quero dar a chance para você de casa poder dar uma sugestão de um tema que você acha que vai ser relevante, interessante para o Diz Aí. Nosso WhatsApp, que você já pode deixar salvo aí, é o 21993415064. Tanto se você tem alguma sugestão de um tema, como se tem alguma situação, algum contexto que você vem enfrentando e tem alguma pergunta, quer tirar essa dúvida e quer que este tema também seja, né, um assunto dentro do Diz Aí. Você pode mandar tanto a sua sugestão de tema como a sua pergunta pra gente, tá bom? Se quiser, não precisa nem se identificar, se for o caso. A gente quer apenas te ajudar dentro da palavra. Vamos então para o nosso tema de hoje. Como que amizades podem influenciar uma vida com Deus? A gente sabe que pode ser tanto para o lado negativo quanto para o positivo. Acho que o mais comum que se fala é do negativo, né? Sim. De que vão corrompendo ali o caminho, como já diz a palavra, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é verdade, né, Lorena? Sim. A gente acaba percebendo isso. Eu acho que você, como jovem também, já presenciou algumas situações parecidas, infelizmente, né? Até porque nós, né, como cristãos, a gente não tem apenas amizades cristãs, né? Quando a gente vive no meio escolar ou faculdade, a gente tem outras amizades também. Então, essa questão influencia muito de diversas formas. Porque o cristão não pode entrar numa bolha. Porque se realmente entrasse, o evangelho nem chegaria para você. Exatamente. Porque algum outro cristão se colocou numa bolha e você nunca ouviria falar de Cristo. Verdade. Então, é uma ideia meio sem fundamento, né? Claro que a gente tá dentro desses contextos, como você falou, uma escola, uma faculdade, pode ser no trabalho, ou até mesmo dentro da casa da pessoa. De repente, Verdade. só ela é a cristã, Sim. né? A convertida ali a Cristo. Então, é preciso uma certeza muito grande na palavra, sua identidade com Deus, para que você não seja influenciado por esses ambientes, mas que seja influência. Vai ser um tema mais pra frente, tá? Tô dando um spoiler aqui. Mas, de fato, é preciso o cristão não se colocar dentro dessa bolha e entender que, por mais que você esteja nesses ambientes onde tem pessoas que não partilham da mesma fé, que você tem que ter uma abertura com elas, com muita sabedoria, né? Porque são colegas. Para ser um amigo, tem que ser alguém que você compartilha a sua vida, alguém que quando, poxa, eu tô precisando de um conselho, vou pedir para essa pessoa, uma orientação, algum conselho na palavra, preciso desabafar. Eu sei que essa pessoa tem uma estrutura dentro da palavra para me ouvir e me aconselhar, então tem esses requisitos. Mas quando a gente fala de amigos, o que seria importante também, uma característica de um amigo, poxa, eu posso andar com essa pessoa? Então, vamos trazer, né, para o meio cristão. Existem amizades que elas são criadas por Deus e existem amizades que são criadas nele, onde ele acaba se tornando o centro, onde ele é o centro da amizade. Eu gosto muito de dar o exemplo de mim e da Bruna, acho que você conhece ela, que a nossa amizade, a gente fala muito, foi criada em Deus, onde tudo é baseado nele, onde a gente é muito igreja, onde a gente é muito Bíblia e acaba compartilhando das mesmas vivências, das mesmas histórias, e o que acaba tornando a gente até um pouco parecida, vamos dizer assim, em algumas coisas, de jeito, de falar. Mas quando Jesus ele é o centro, as coisas elas tendem a dar certo. E a gente tem muitos versículos, né, que podem nos dirigir em relação a isso. A palavra fala, maldito o homem que confia no outro homem, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, a amizade ela pode muito influenciar e a gente tem esses versículos como base, por exemplo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você está andando com uma pessoa que ela não, vamos dizer que tem os princípios totalmente firmados em Cristo,
ela pode te influenciar, acabar caindo, porque prevalece sempre o que a gente mais alimenta. Então, se a gente está alimentando mais Jesus, o que vai crescer dentro de nós é Jesus. Então, se você está alimentando mais uma amizade do mundo, o que vai prevalecer é a amizade do mundo. Agora, se você alimenta mais uma amizade cristã, que tem os princípios bíblicos, que cresce nesse caminho, é o que vai prevalecer mais. Dizem por aí que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Já ouviu? Já. E tem um pouco de verdade nisso, porque a gente se aproxima, a gente parece com aquilo. Sim. Assim como, à medida que a gente se aproxima de Cristo, a gente se torna mais parecido com Ele. Porque a gente costuma, não digo pegar, né? Mas, por exemplo, costuma se parecer mesmo com o jeito da pessoa. Você falou da Bruna, né? Parece o jeito, os ambientes são os mesmos. Sim. Então, quando você se aproxima de uma pessoa, isso é meio que inevitável. E você tem esse controle de saber qual pessoas têm essa abertura na sua vida e quais pessoas não têm tanta abertura para ser um amigo, né? Pode ser um colega, uma pessoa que você convive ali dentro do contexto do trabalho, da escola, enfim. Mas que você determina essa abertura, você que limita isso ou dá a liberdade. E uma coisa importante é que a gente precisa se aproximar desses amigos sábios, desses amigos que partilham dessa mesma fé, porque isso é um fortalecimento para a gente também. Eu lembro do caso da Bíblia, onde tinha o paralítico, e que se não fosse aqueles amigos, ele ia morrer um paralítico. É verdade. Não é verdade? Sim. Foram ali amizades que não só aproximaram fisicamente ele de Jesus, mas que a gente tira esse entendimento. Será que essas amizades te levam para perto de Deus? Será que quando você anda com eles, você fica mais crente? No seguinte sentido, poxa, preciso melhorar. Olha só como que fulano entende da palavra. Eu não sei porquê, mas essa pessoa grava os versículos de uma forma, parece que é natural para ela. Isso não te incentiva a melhorar, a conhecer mais a Deus e a sua palavra? Sim, acaba criando um sentimento de buscar mais, de mergulhar mais. Até porque se a gente não botar lenha, né, a chama ela se apaga. Então é muito bom andar com pessoas que vão sempre estar te ajudando a colocar lenha para que a chama não venha se apagar. A chama de cumprir o ID, porque o ID é para todos. A chama de ganhar almas, a chama de conhecer mais Jesus, de buscar mais Jesus. E a gente tem que ficar atento também aos sinais que Deus dá. Porque Deus, ele sempre alerta. Quando você está indo por algum caminho errado ou quando você está andando com alguém que talvez ele não gostaria, ele alerta, ele vai avisando. Só que muitas das vezes a gente, né, fecha o ouvido assim e fala, não, é coisa da minha cabeça. E a gente não se atenta para o que Deus está mostrando, né? Então a gente também tem que se atentar muito a isso, porque Deus, ele sempre mostra, ele sempre alerta. E se a gente não escuta, né, a gente não obedece, o próprio Deus, ele tira da nossa vida, porque Deus, ele não aceita perder a gente para ninguém. Então é melhor você perder certas amizades, certas coisas, do que você perder Jesus, porque é Ele a verdadeira alegria, né? Ele que nos motiva, Ele que nos faz ter a verdadeira felicidade e tudo. Também, exatamente. Né? Maior e melhor amigo. Isso, a gente deveria buscar, na verdade, primeiramente, a amizade com Deus, né? Porque as pessoas, às vezes, colocam só Deus como Deus, mas esquecem que Ele é um pai presente, que Ele é o nosso melhor amigo, aquele que a gente pode contar tudo, que a gente pode confiar. Muitas das vezes as pessoas têm tendência a se fechar para Deus, né? Quando, na verdade, deveria ser o contrário, porque Ele já sabe de tudo, mas Ele também gosta de ouvir da gente, né? Da gente contar como é que foi, enfim. Eu acho sensacional isso porque, por exemplo, como eu até estava falando, a gente tem essa liberdade de poder dar abertura ou não para tal pessoa. E se eu me aproximo de pessoas que conhecem mais a Deus, que me ajudam, me aproximam mais de Deus, eu vou me tornar até uma pessoa melhor. E, por exemplo, eu tenho essa abertura de criar novas amizades. E eu acho que Deus também dá essa capacidade e aproxima pessoas. Como você falou, amizades em Deus, né? Que vocês se conheceram dentro daquele contexto. E é uma amizade muito sincera, muito verdadeira, onde você não tem que dar nada para ter algo em troca, é algo que vocês partiram da companhia e Deus proporciona a essas pessoas também. Sim. E algo que você falou que eu também acho muito forte é quando Deus afasta essas pessoas, né? Porque eu vejo isso acontecendo quando pessoas que aceitaram até a Cristo tinham amizades, né? Mas o próprio Deus vai afastando. E eu já vi essa frase uma vez, onde fala assim que não ache ruim ou não reclame com Deus se algumas pessoas naturalmente começaram a se afastar. Sim. Porque Deus ouviu conversas que você não ouviu.
Deus viu coisas que você não viu e Ele mesmo já está tomando as providências. Então é um cuidado de Deus com a gente, tanto de aproximar pessoas que vão nos aproximar dEle e também de afastar naturalmente pessoas que a gente sabe que estão influenciando para o mal. Então assim, é um cuidado tão lindo de Deus, que é esse pai que você falou. Já de início, a gente tem um caso que alguém mandou pra gente que termina com uma pergunta. Às vezes, até no próprio contexto, a gente já vê certos elementos ali que denunciam um pouco da resposta. Mas vamos lá pro caso de hoje, olha lá. Meu nome é Laura e tenho 18 anos. Me converti há mais ou menos um ano. Frequento a igreja e faço parte do Ministério Jovem. Sempre fui muito comunicativa, por isso tenho bastante amizades na igreja também. Meu líder diz que preciso vigiar, porque uma hora isso, ao invés de influenciar, eu posso ser influenciada. Eu não penso assim. Estou errada em manter as minhas amizades? Aqui a gente vê um contexto até um pouco diferente do que a gente tratou, porque não é alguém que está influenciando para o mal ou propriamente alguém influenciando para o bem, mas sim um contexto da igreja, onde a gente já presume que muitas pessoas vão influenciar para o bem, né? Uma amizade que te aproxima de Deus, como falamos no bloco anterior. Mas ela é amiga de muitas pessoas, será que isso seria um problema, Lorena? Então, é questão do que a gente falou no bloco anterior, né? De realmente ela avaliar. Porque, como você disse, tem pessoas que são amigas pra gente abrir nossa vida, pedir algum conselho, alguma coisa. E tem pessoas que são amigas mais no raso, sabe? Mais por cima, assim. É a questão de ser realmente avaliado. Porque tem amizades, né, que quando elas são cheias de Deus, elas acabam nos enchendo de Deus também. Porque são facilmente influenciáveis, mas nós devemos pensar que nós cristãos devemos não ser influenciados, mas sim influenciar. Só que o contexto que ela falou aí é que são amizades da igreja, né? Eu acho que quanto mais amigos cristãos, melhor, porque você tá mais próximo de Jesus. Você tá tendo mais esse contato com a presença de Deus de uma forma diferente. Porque se ela tá cheia, ela vai jorrar pra você. E se você tá cheio, você também jorra pra ela. Então é mútuo a presença de Deus batendo toda hora de frente uma com a outra. Agora, se não, é algo que deve ser repensado. A primeira coisa que a gente já pensa é no Espírito Santo, né? Sim. Porque peça ajuda a Ele. Faça uma oração sincera diante de Deus, porque, como nós falamos, Ele se encarrega de afastar e Ele se encarrega de aproximar. Eu tenho assim, um cuidado com essa questão de muitas amizades, até mesmo dentro da igreja, porque, por exemplo, eu lembrei de Provérbios 18, 24, que diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo mais chegado que um irmão. Esse começo, ele já chama atenção, porque quem tem muitos amigos? Porque cuidado em contar sua vida para todo mundo. Nós falamos da categoria amigo e é aquela pessoa que você conta a sua vida, você também ouve um pouco dela, você pede conselho, você conta problema. Então, muito cuidado com esses muitos amigos. Sim. De repente, pode ser colegas, Sim. mas amigos, aqui a gente já vê na própria Bíblia a resposta para quem é esse amigo. Um raio-x para você descobrir o amigo verdadeiro. Na hora da angústia, nasce o irmão. O irmão é aquele amigo mais próximo, aquele amigo que só faltou partilhar o sangue, que parece mesmo que é um irmão, só faltou nascer na mesma casa ali. Só faltou isso, porque esse é o raio-x. Quando você tá com, de repente, dinheiro, quando você tá naquele dia bom, tá vencendo, brota amigo do chão. Brota amigos que querem dividir essa alegria com você, porque de repente não é só o bem material, o dinheiro, né? Mas querem dividir essa alegria com você. Você tem sempre coisas boas para ofertar, as pessoas querem isso. Mas e quando você está enfrentando um problema? Quando você está triste? Quando você precisa de um conselho? Nessa hora vem esse amigo. A gente qualifica que amigo mesmo, amigo de verdade é o Senhor Jesus, né? Ele Sim. vai ser a melhor pessoa para aconselhar ela a realmente o rumo que ela deve tomar em relação a isso e fazer o que você falou, orar, pedir ajuda pro Espírito Santo e fazer aquela oração básica: Jesus, se for da sua vontade, que fique na minha vida, se não for, que o Senhor tire logo, porque se for para atrapalhar, a gente já ora, o Espírito Santo tira e vai ficar as pessoas que Deus permitir e que realmente são necessárias, que vão agregar em algo, que vão agregar na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, e realmente são aqueles amigos, né, que são mais chegados que um próprio irmão. Eu lembro até de um caso, não é sobre amizade, mas se meu produtor me permite, eu queria contar esse caso, que ele estava falando sobre a cantata de Natal, que inclusive Lorena estava com a gente. Parece que foi ano passado? Não parece, né? Parece. Tá 2024 já?
Mas ele estava contando sobre o processo, desde quando a ideia veio, que a gente tem certeza que é algo que nasceu primeiro no coração de Deus, e aí Deus confiou a ele a capacidade, não só confiou, mas deu essa capacidade de efetuar e de conduzir como é que seria ali a produção da cantata de Natal. Claro que teve a ajuda de muitas pessoas, teve toda uma equipe envolvida, mas sempre tem aquele onde nasce a ideia, né? Então tinha uma certa responsabilidade também. E daí estava-se no meio da produção e ele fez essa oração para Deus, né? Pode até me falar as palavras, mas que foi justamente isso, de que quem deveria fazer parte da cantata que estaria e iria manter com a gente. Ou quem não era para estar ali, que Deus mesmo já fosse afastando. E não é que as pessoas que foram afastando, de repente, não eram pessoas de Deus, como é o caso do contexto dela, ela já vive na igreja. De repente, ali, todos já estejam caminhando com Cristo há um certo tempo, não sei. Mas não é que essas pessoas que se afastaram, de repente, não sejam de Deus, mas talvez não sejam a amizade que Cristo quer para a sua vida. Não é, por exemplo, essas pessoas que se afastaram da cantata, não era para elas especificamente estarem na cantata. Tantos outros projetos que Deus tinha para elas, elas foram conduzidas a isso. Agora, veja essa oração sincera. Se não fosse feita essa oração, talvez muitas pessoas que não era o plano ideal estariam ali. Como eu já falei, não é que essas pessoas não sejam de Deus. Mas você não quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Você não quer uma vida mais tranquila e que flua conforme os planos de Deus? Então confie na direção do Espírito Santo. Faça essa oração e com o tempo você vai ver essas pessoas aparecendo. Pessoas que talvez você nem imaginou que seriam próximas suas amigas. E você vai ver também o contrário, né? Pessoas que você pensava, poxa, essa fulana tá sempre comigo. E você vê se afastando. De repente a amizade se esfriando, Sim. né? Então, o próprio Deus se encarrega de fazer isso. Ele vê coisas que você não vê, ele sabe como é que tá a estrutura daquela pessoa. Então, assim, confie na direção do Espírito Santo. Sim. Lorena, a gente já está caminhando aqui para o fim do nosso programa e eu queria que você fizesse um convite super especial, porque você não é só uma jovem que vence, mas é a líder dos jovens que vencem. Então faz esse conselho, ó. Faz esse convite para que os jovens estejam presentes. Sei que você tem uma jovem de Deus, tem uma palavra no coração, então fica à vontade. Gente, eu ia falar de novo, meu nome é Lorena, mas isso já foi falado, né? Sou líder dos jovens da Igreja da Graça lá de Marcílio Dias, região da Ilha. A igreja fica na Kelson, Travessa São Pedro. E eu queria muito convidar vocês para estarem presentes conosco. Normalmente a gente bota lá no nosso Instagram, @jqv, _Marcílio, _Dias. Ou no meu também eu sempre boto, @Lorena Andrade, segue lá também. E seria muito importante ter vocês conosco lá. São jovens muito abençoados, que vêm aprendendo bastante pela infinita misericórdia de Deus. Inclusive, aproveitando, né, voltando essa questão de amizade, como oração ela é importante, porque eu lembro de ter feito uma oração para Deus, que como Salomão pediu sabedoria a Deus para cuidar do povo, eu pedi sabedoria a Deus para cuidar dos jovens. E é surreal o que Deus tem feito naquele lugar. Então, que a base de tudo na nossa vida venha a ser oração. E seria muito especial ter vocês conosco lá. É isso. Convite feito e que você fique com essa mensagem no seu coração, de confiar na direção do Espírito Santo. E saiba que muitos vão sair naturalmente, mas outras ele vai dizer no seu coração, afirmar dando uma paz ou confirmar algo negativo, tirando aquela paz do coração. Então, às vezes, cabe a você tomar a decisão, se vou continuar ou se eu vou cortar essa amizade, vou esfriando aos poucos. É uma decisão sua, você tem autonomia para isso e sempre na direção do Espírito Santo. A gente fala isso todo o programa porque é necessário. E seja juntamente com a Lorena, ela é uma jovem de Deus, tem uma palavra sempre para o seu coração, vai caminhar junto contigo e fortalecendo a cada dia mais. Tendo essa comunhão é muito importante também, né, Lorena? Bons amigos você vai encontrar lá com os jovens de Marcílio Dias. Marcílio Dias. Convite feito e nós ficamos por aqui. Muito obrigada mais uma vez, Lorena. Ju. Volte sempre. E você aí de casa também, volte sempre. Até lá. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui. Combinado? Um beijo!